A verdadeira Arca de Noé está localizada no Monte Ararat, na Turquia. De acordo com a crença bíblica, após o dilúvio a Bíblia afirma que a arca atracou neste local específico. No Monte Ararat foi descoberta uma formação rochosa em forma de barco que possui as mesmas medidas descritas na Bíblia, para a Arca de Noé. Essa descoberta tem despertado interesse e especulações sobre a possibilidade de ser a verdadeira arca mencionada na história bíblica. De acordo com a Bíblia, a Arca de Noé atracou no 7º mês nas montanhas de Ararat. Bem-vindo ao Cosmos Explorado. É hora de explorar. Em 1948, os moradores de uma vila perto das montanhas de Ararat, no leste da Turquia, relataram que um terremoto movimentou as montanhas e revelou uma silhueta semelhante a uma embarcação de grande porte. Embora isso tenha sido visto como um evento extraordinário, não foi amplamente divulgado até 1959, quando um piloto turco tirou fotos aéreas das montanhas de Ararat. Uma dessas fotos capturou a imagem de um objeto em forma de barco. Ao ver essas imagens, Arthur Brandenberg, um especialista em fotogrametria histórica da Universidade Estadual de Ohio, concluiu: "Não tenho dúvidas de que este objeto é um barco. Ao longo de toda a minha carreira, nunca vi um objeto como este em uma fotografia aérea." Em 1960, uma equipe da revista Life dos Estados Unidos realizou uma expedição de 1 dia e meio ao local. Eles fizeram uma explosão de dinamite em um dos lados do barco e encontraram algumas madeiras petrificadas, mas concluíram que não havia nada de interesse arqueológico. A única informação relevante que eles descobriram foi que a estrutura foi feita pelo homem e não era uma formação natural da Terra. Eles publicaram a descoberta na revista Life com o título A Arca de Noé. Um dos leitores da revista Life foi Ron Wyatt, um aventureiro americano que era um cristão fervoroso e estava apaixonado por provar que as histórias da Bíblia eram verdadeiras. Depois de ler a revista, Wyatt ficou curioso e decidiu visitar o local. Em 1977, acompanhado de seus 2 filhos adolescentes, eles não sabiam por onde começar a procurar na vasta área e só tinham 3 dias na região. Então Wyatt e seus filhos começaram a orar para que Deus enviasse algum sinal. E acredite ou não, o que aconteceu foi que o táxi parou no meio do caminho sem explicação. Quando saíram do carro, viram uma estranha pedra perfurada, com inscrições. Sem entender o que estava acontecendo, Wyatt e sua equipe continuaram sua viagem, mas a cada trecho encontraram. Essas pedras são conhecidas como âncoras de pedra e serviriam exatamente como contrapeso em uma embarcação de forma estranha. Essas pedras apareciam alinhadas em direção ao local onde estava aquela forma semelhante a um barco, como se tivesse se soltado ao encalhar no lugar. Isso chamou muito a atenção de Wyatt. Ele então decidiu que as investigações deveriam continuar, para descobrir se poderia ser a Arca de Noé. No entanto, ele não pode prosseguir imediatamente devido aos seus compromissos em seu país, mas partiu prometendo a si mesmo voltar para continuar o que havia começado. Mas então, outro terremoto em agosto de 1979 expôs silhuetas que pareciam ser as paredes da arca. Quando viu aquilo, tinha total certeza de que aquele objeto se parecia exatamente com um navio encalhado. Foi por causa disso que, aproveitando os avanços da ciência e os novos instrumentos, decidiu continuar com a expedição para confirmar essa hipótese. Ele preparou suas coisas e voltou para a Turquia. Essa seria uma das 24 viagens que Wyatt faria ao local. No entanto, havia algo que não fazia sentido para os estudiosos: as dimensões e as medidas da arca. A Bíblia diz que a arca possuía 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, com 3 andares, um embaixo, outro no meio e outro em cima. Se nós convertermos 300 côvados hebraicos para metros, obtemos uma medida de aproximadamente 135 metros. No entanto, após medir a extensão do formato de barco nas montanhas de Ararat, foi obtido 157 metros de comprimento. Em outras palavras, a arca era cerca de 20% maior do que o descrito na Bíblia. Esse fato era um dos argumentos mais fortes dos estudiosos para que essa não fosse a verdadeira Arca de Noé. Mas Wyatt não desistiu facilmente. Ele estava convencido de que aquela era a Arca do Dilúvio. Ao refletir, lembrou de um fato histórico que muitos ignoram: quem foi o autor do livro de Gênesis? Para aqueles que não sabem, o autor foi Moisés.
Embora Moisés fosse hebreu, ele foi criado e educado pelos egípcios. Teria sentido pensar, então, que Moisés não conhecia as medidas dos côvados hebreus, mas sim dos côvados egípcios. A equipe de Ron Wyatt estava certa de que aquela forma encontrada entre as montanhas era realmente a verdadeira Arca de Noé, mas não imaginavam que estavam prestes a encontrar mais evidências. Então, escanearam o local com um gerador de frequência molecular, que mostrou um padrão particular de linhas de ferro sob o solo. Ao passarem fitas ao longo dessa área, as linhas descobertas formavam um grande navio que tinha as mesmas medidas de largura e comprimento descritas na Bíblia para a Arca de Noé. Segundo Wyatt, se mostrassem a foto do local a uma criança, ela diria que era de um navio com a largura e o comprimento adequados. A única questão restante era a profundidade. Para resolver essa última incógnita, a equipe utilizou um radar de penetração para ver o que estava oculto no solo. O radar mostrou que o navio tinha 3 decks, sendo que os 2 andares superiores haviam desmoronado, mas o andar de baixo permanecia intacto. A parte preservada do barco deveria ter 144 quartos, um número alto, mas possivelmente suficiente para transportar os animais, conforme pensado pelos exploradores. Além disso, relataram ter descoberto paredes, cavidades, uma porta perto da frente, rampas e grandes cisternas próximas à proa. Não contentes com todas as descobertas, os pesquisadores passaram a usar 4 tipos diferentes de detectores de metal e encontraram muitos rebites. Esses rebites foram analisados e concluiu-se que eram feitos de alumínio, não sendo formações naturais, mas objetos criados pelo homem. Uma das últimas descobertas da equipe de Wyatt foi um objeto escondido sob a superfície, um pedaço de madeira do convés. Esse pedaço de madeira foi estudado para verificar se era genuíno e não colocado ali recentemente. Os testes com carbono na madeira revelaram que ela pertencia a uma árvore antiga que foi petrificada ao longo do tempo. Wyatt chegou a mostrar esse pedaço de madeira em uma entrevista que deu à CNN, demonstrando que as pesquisas continuaram mesmo sem o apoio do governo norte-americano, mas com o apoio implícito do governo turco, que via ali uma oportunidade de investir no turismo religioso. Embora nada tenha sido 100% comprovado, a região hoje se orgulha de ser considerada a terra da Arca de Noé e tem recebido um certo número de turistas. Apesar das importantes descobertas, Ron Wyatt não teve o reconhecimento oficial em vida, pois faleceu em 1999. Mas deixou um legado importante para a arqueologia bíblica, assim como muitos aprendizes e seguidores que continuam trabalhando para comprovar definitivamente a descoberta. A pergunta que não quer calar é: por que o governo turco e o governo americano escondem as descobertas e não as tornam públicas? Seria alguma disputa política? Não podemos afirmar o motivo, mas, após todas essas evidências, você acredita que essa seja a verdadeira Arca de Noé? Compartilhe o que você pensa sobre esse assunto nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para se manter atualizado sobre todas as revelações cósmicas que estão por vir. Ative as notificações para não perder as futuras atualizações. Porque juntos exploraremos